Sobre isso, tem um dos temas que está anotado aqui, que um livro que eu li já faz bastante tempo, mas, enfim, eu me lembro de ter lido, que é A Desestatização do Dinheiro do Hayek, né? 1970 e alguma coisa. E daí ele fala, né, sobre o perigo aí de ter o dinheiro nas mãos do Estado, né, de políticos, e fala sobre alternativas. Só que naquela época não tinha Bitcoin, não tinha criptografia, né, não tinha nada das tecnologias que a gente tem hoje. E ele fala sobre essa competição de moedas privadas, né? E daí esse outro tema que a gente quer falar, enfim, que eu quero que o Leta explique depois, que é a diferença, né, entre Bitcoin, outras alternativas, e será que algo pode competir com Bitcoin ou não? Enfim, mas eu não queria passar para isso direto, porque teve na introdução ali, a gente estava falando, né, de investimentos, renda fixa, renda variável, perda fixa e perda variável. E daí eu acho que tem muito a ver, né, correlacionar com esses temas que a gente falou de incentivos distorcidos e inflação, né? Porque, por exemplo, a gente pensa assim, a Selic, se eu não me engano, está em 13,75%, né? E isso parece muito bom, assim, a gente pensa, pô, vai ganhar mais de 1% ao mês, com praticamente zero risco, né? E só que daí tem algumas questões aí que podem não ser tão óbvias, assim, que quando a gente fala, por exemplo, a gente fala em inflação hoje, a gente pensa em IPCA, né? A gente pensa num índice. E esse índice, na verdade, é uma cesta de produtos que são mais utilizados, né? Então, enfim, se eu não me engano, o Mises fala sobre isso, que ao longo do tempo aí, né, o conceito de inflação foi deturpado para que quem cria a inflação não levasse a culpa, né? Então, por exemplo, se inflação é simplesmente aumento de preços, a culpa é do cara da padaria, mas se inflação é expansão de base monetária, a culpa é do Banco Central, né? Então, em relação à inflação, por exemplo, quando a gente pega produtos mais utilizados, uma crítica pode ser, bom, as pessoas vão utilizar os produtos que não subiram tanto de preço, então, portanto, o índice IPCA, digamos assim, vai ser muito menor do que a inflação real, porque vai ter um viés aí dentro dos produtos que eles escolhem. E mesmo assim, a gente tem ganho de produtividade, né? Então, no final das contas, eu gosto dessa definição de inflação como expansão de base monetária e, nesse conceito, isso acaba sendo muito maior do que o IPCA, né? E por isso a perda fixa, talvez. E, enfim, queria que o Leta falasse um pouco sobre isso e depois, não sei qual que é a ordem que tu prefere, mas depois a gente tem que falar sobre Bitcoin, concorrentes, entre aspas, aí do Bitcoin. Cara, eu acho que eu não tenho quase nada para acrescentar sobre essa questão de inflação de tipo, é isso, tipo, o IPCA é uma mentira. É tipo, você escolhe a cesta que você quer e você muda. Tipo, então se o preço da carne está ficando caro, você fala, não, mas não precisa colocar a carne na cesta de ativos, coloca o frango. Daí o frango vai começar a ficar caro, não, mas coloca a proteína de soja. Tipo, mesmo comparando a GPM, o IPCA já mostra essa distorção. Não sei, sei lá, acho que qualquer pessoa na vida real tem essa sensação de que o aumento do PF que você compra na esquina da cerveja foi muito maior do que 13% que falaram. Não sei se você conversava disso com seu pai, mas eu sempre lembro do meu pai reclamando que a inflação é muito maior do que isso que eles estão mostrando no Jornal Nacional. Então é um negócio que instintivamente a gente sabe. Só que é muito doido que quanto mais as pessoas estudam, mais elas esquecem isso. Mais elas perdem o instinto e elas vão sendo treinadas a acreditar que não, o IPCA é esse, então temos que seguir essa lógica. Mas não, o IPCA não importa, é o que você falou, é tipo... Não sei, para mim, assim, eu sou do meio das ciências, né? Eu sou geólogo. Eu não tenho uma educação formal em economia. E eu acho que muitas vezes isso me ajuda em mais do que me atrapalha. Tipo, ó, deixa eu te dar um exemplo muito prático. Tem dois isqueiros. Cada isqueiro representa a capacidade produtiva de uma sociedade. Vamos chamar isso aqui de 5 e isso aqui de 5. Porque a capacidade produtiva da sociedade está 10. Se do nada eu imprimir mais 10, vai continuar tendo dois isqueiros. Naturalmente, isso aqui vai para 10, isso aqui vai para 10. Se eu não criei novos isqueiros, não importa quanto dinheiro está circulando na economia, sabe? É só decompor em princípios e em premissas que meio que não faz sentido, sabe? Tipo, ah, não, mas aí tem a questão da velocidade do dinheiro.
Beleza, então deixa as pessoas presas em casa há 2 anos que elas não gastam o dinheiro, mas aí quando elas começam a voltar a circular, o que acontece? Inflação. Então, tipo, não sei, tipo, parece muito. O Taleb fala isso no Antifrágil, que tem uma coisa que o ser humano esquece, que é o intervencionismo ingênuo, que é quando você mexer nas coisas, você causa mais problemas do que gera soluções. E isso, não sei, no fundo, eu nunca estudei escola austríaca de economia, todos os bitcoinheiros, menos eu, os estudam e têm como base, mas é louco como é parecido o pensamento, que é isso, tipo, você não pode confiar cegamente no modelo. O modelo é uma redução da realidade, ele tem menos resolução. Se você está olhando para o modelo e não para a realidade, você pode estar míope. Você pode estar reduzindo demais ou você se baseou em premissas erradas e o negócio não vai parar em pé. Então, essas no fundo é uma fé cega num modelo, é um negócio que geralmente não dá certo, geralmente geram intervencionismos ingênuos. Sim, sim, tem aquela frase, né? O que se vê e o que não se vê, né? Então, a gente pega alguns milhões, constrói alguma coisa, um estádio, e, pô, legal, tá bonito o estádio, mas e se esses milhões fossem alocados em outro lugar, né? Isso é o que não se vê, né? Então, beleza. Então, assim, em ambiente de juros reais negativos, né? Ou seja, quando a inflação real é maior do que a taxa de juros, o investimento em renda fixa, na verdade, no final das contas, é perda fixa, né? Essa seria, digamos assim, a tese da perda fixa, se eu entendi correto. Sim. E, Cara, deixa eu só claro, complementar. claro. Uma coisa que me ajudou muito a ver isso é um gráfico que era difícil achar por aí. Eu acho que eu já vi daquele Global Macro Investor, que é do Raul Paul, e não lembro, acho que o Renato Amoedo acho que já postou uma vez, que é assim, se você dividir o S&P 500 pela expansão da base monetária, ou seja, em vez de você dividir pela inflação, sabe quando você vai acertar o gráfico pela inflação, por sei lá o quê? Se você dividir pela expansão da base monetária, eu acho que é por M1 ou por M2, não lembro qual está dividindo, ele basicamente, ó, fazendo orientado para cá. É, Tipo, fica... tá aqui o S&P 500 Sim. cai, ele não recupera depois de 2008. Depois de 2008, ele fica quase reto, porque Uhum. não teve recuperação real, teve impressão de dinheiro gerando um boom dos investimentos, mas esse boom, na verdade, isso foi a inflação. É o efeito Então, assim, Cantillon, é o dinheiro fluindo para esse local, né? exato, tipo, a inflação ocorreu na inflação de ativos. Então, qualquer coisa que reflita os ativos, o S&P 500 é uma cesta de ativos, cresceu de acordo com a inflação. Então, qualquer coisa que cresceu menos que o S&P 500, por definição, perdeu o poder de compra. E, pô, para mim isso é inflação. Sim. A imagem travou aqui e voltou. Beleza, mas o áudio seguiu. É, aqui Bom, também, você travou, mas deu certo. a segunda pergunta seria, né? A primeira pergunta é para explicar a perda fixa, a segunda seria explicar a perda variável, mas eu acho que a gente já falou um pouco aqui, né? Eu acho que a ideia é mais ou Cara, menos essa que o Leta perda explicou. variável. Com certeza tem cases que podem ter um upside bom. Por exemplo, uma ação que eu investi aí, que eu ainda investiria é a Prio, a PetroRio. Tem um puta case, sabe? Tem ações que estão cases individuais que podem sim fazer sentido. Qual é a questão que eu levanto? Qual é o seu grau de convicção para investir numa small cap? Você tem o mesmo grau de segurança? Você tem a mesma confiança na tese como um todo? Eu não. Eu, tipo, vejo que mesmo assim eu confio mais. Porque é engraçado que minha carteira no mundo, quando eu investia em ação, ela era composta 80% de ações defensivas de dividendo e 20% oportunidades. Vamos chamar assim. Ações defensivas. Eu realmente vejo o Bitcoin como bem monetário que tem características técnicas, sabe, especificações de bem monetário superior a outros bens monetários como o ouro e o dinheiro fiat. Portanto, para mim, investindo em fundamentos, faz sentido entender que o dinheiro que eu tenho armazenado como reserva de valor, que antes eu usava ações de dividendo, faz sentido esses 80% estarem em Bitcoin. Ao mesmo tempo, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é um investimento que você pegue o começo da curva de adoção de uma tecnologia. No fundo, Facebook, Google, Amazon, Netflix, Nvidia, etc., eles são proxies da curva de evolução da internet.
nos últimos 20 anos. Eles são puta empresas? São. Mas lembrando da tese do Jeff Bezos, eles são proxies da curva de adoção de uma tecnologia. Então, os 20% restantes da minha carteira, eu vejo a melhor oportunidade de todas, uma curva de adoção que já tem efeito de rede, já parece inevitável, já atingiu um valor de mercado que já é too big to fail, e o mundo ainda não acredita nessa tese. Tipo, essa é a maior assimetria que você pode achar. Isso não sou eu que estou falando, isso é o Michael Saylor que está falando, eu só estou copiando porque eu acredito. Para mim fez muito sentido o argumento dele. E, nesse sentido, eu tenho mais convicção nessa tese de oportunidade do Bitcoin do que de qualquer outra tese de bolsa. Então, assim, com certeza pode fazer sentido cases específicos. Eu, particularmente, não conheço nenhum que eu acredito mais. Sim, Então, sim. pensando como investimento, pensando como reserva de valor, eu vejo o Bitcoin como bem monetário mais forte. Pensando como potencial de upside, assimetria, eu vejo o Bitcoin como investimento mais forte. Sim. Aí fica foda escolher, mas assim, tipo, depende do... Eu sempre fui um investidor que gosta muito de fundamentos, então assim, eu não vou olhar um gráfico e analisar isso, eu não vou saber se ano que vem vai cair 50% ou não, mas analisando fundamentalmente, sabe, analisando os fundamentos, para mim é muito claro. E isso, no fundo, entra já na sequência